aproximam dois dos feriados mais importantes do calendário judaico, Rosh Hashanah, o Ano Novo, e Yom Kippur, o Dia do Perdão, quando os judeus passam 25 horas em jejum. São também os dias em que as sinagogas de todo mundo recebem centenas de pessoas. Acontece que em 2020, tudo isso deve ser diferente. Os grandes jantares em família para quebrar o jejum e celebrar a chegada de um novo ano também devem ser reformulados. O coronavírus deve ser responsável por mudanças intensas na forma de comemorar os Hagim, ou seja, as festas judaicas. Esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. Eu sou a Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas ligados à cultura judaica e sociedade israelense. E eu sou a Ana Clara Buchmann, mais conhecida como Malca, ativista comunitária de longa data. Nosso convidado hoje é o rabino Adrian Gottfried, da comunidade Shalom, comunidade Massorti da cidade de São Paulo. Adrian, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É a primeira vez que a gente te recebe por aqui. Muito obrigado pelo convite. Fico muito grato de estar com vocês e com todos os amigos do IBI nesta véspera de Rosh Hashanah. Bom, a gente começa pelo básico, né? Então, primeiro, o que a gente celebra especificamente em Rosh Hashanah e Yom Kippur, Adrian? Então, o povo judeu é um povo muito particular, porque nós somos conhecidos por ter festas muito particulares e muito universais. E acho que as duas celebrações que em conjunto chamam de Yom Noraim, juntando Rosh Hashanah, Ano Novo e Yom Kippur, Dia do Perdão, nós temos os dois extremos de uma tensão que faz parte da tradição judaica por milênios. Rosh Hashanah celebra o simbólico aniversário da criação do mundo. Somos o único povo na galáxia que celebra um parabéns a quando o mundo foi chamado à existência. Na tradição rabínica, Ayom Arat Olam, neste dia o mundo foi chamado de existência, que seja talvez a questão mais universal. Muitos imaginam que os judeus lembramos coisas particulares, mas neste caso específico, um dos 4 nomes de Rosh Hashanah tem a ver com essa história de início simbólico do ano. Vamos entrar no ano 5, 7, 8, 1. E por outro lado, ao outro lado mais específico, Yom Kippur, o Dia do Perdão, é algo mais particular, algo mais interno, que tem a ver com a oportunidade anual de olhar para dentro de nós mesmos, e a tradição judaica nos convida a uma questão bastante radical, de em vez de olhar para fora, olhar para dentro. E isso chama na tradição judaica de Cheshbon Nefesh, uma espécie de inventário espiritual para olhar como estamos nós com nós mesmos, com nossa família, amigos, com nosso país, com nosso planeta, com o meio ambiente. E todo mundo sabe que são dias especiais porque temos uma questão de comunidade. E agora, na época de Covid-19, na época de coronavírus, somos desafiados a ver como fazemos para poder estar juntos, ainda que cada um tem que se cuidar em sua casa. Legal. E falando sobre o mês de Elul, né? A gente está passando pelo mês de Elul. Eu nasci no mês de Elul, então sempre foi um mês, assim, duplamente especial para mim. Parabéns! Eu queria que você explicasse um pouco para o ouvinte o que propõe o mês de Elul, porque os Yamim Noraim são conhecidos como dias temíveis ou terríveis. Eu lembro quando eu era criança, né? E eu aprendi aquele judaísmo mais pediátrico. Eu lembro que me falavam que era é sua última chance de ser inscrito no livro da vida. Agora são dias que você tem que se comportar e ser a melhor criança do mundo, senão Deus não vai te inscrever no livro da vida. Mas explica um pouco pra gente, assim, de forma menos pediátrica, o que são os Yamim Noraim e o que significa o mês de Elul. Então, vamos lá, adorei o judaísmo pediátrico, porque é um dos conceitos que eu utilizo bastante, e você já trouxe, então já se levantou a bola para eu chutar. Então, a questão é assim, este processo é um processo difícil, complicado. Honestamente, ninguém quer ver os próprios podres. E essas épocas de Rosh Hashanah e Yom Kippur nos obrigam a olhar para dentro. E nem sempre o que a gente vai achar, nós sabemos que a nossa própria versão de nós mesmos não é melhor. A gente perde o rumo de vez em quando. E este é talvez o conceito mais importante. Para esse processo acontecer, não dá para fazer, como te falava nos últimos 2 dias, você se comporta um único dia bem e acabou. Então, a tradição rabínica sabe que não começa do zero. E por isso, desde o primeiro dia do mês de Elul, nós temos, na verdade, um processo de 40 dias. De todo o mês de Elul e os 10 dias de Tishrei, que dá 40, que é um número que na tradição rabínica é importante, que tem a ver com essa preparação. E aí começamos em Elul a alguns símbolos que nos ajudam a
conectar-nos com este assunto. Primeiro, o toque de shofar, que se bem que a mitzvah obrigatória em Rosh Hashanah, começamos em Elul tocando a partir de Rosh Chodesh Elul. O Salmo número 27, que nós rezamos, incorporamos liturgia todos os dias. E também as Slichot, que são um tipo de rezas que estão na liturgia de Rosh Hashanah e Yom Kippur, que já começamos a falar para nos preparar espiritualmente para esse momento. E de alguma maneira, essa preparação nos ajuda quando chega o dia, agora sexta-feira à noite, quando começa o novo ciclo 5, 7, 8, 1, nós temos a oportunidade e ainda temos um pouquinho mais, na verdade, dos 40 dias, porque a tradição rabínica fala que aquela história de ser inscrito no livro da vida, temos, sabe, que nem imposto de renda, tem uma segunda chance que vai até o Shana Rabbah. Está mais um tiquinho para frente. E você mencionou sobre o livro da vida, o livro da morte, que é uma metáfora que os rabinos criaram para poder mostrar que, na verdade, não existe no universo pessoas que são ou só boas ou só ruins. Todos estamos no grupo intermediário e que nós temos uma oportunidade, através de nossas escolhas, de nossas coisas que nós decidimos, de poder mudar esse rumo. A balança para todo mundo está aberta e cada um consegue escrever seu próprio livro da vida. Algumas pessoas utilizam essa metáfora e você sabe que você estuda literatura, que não tem nada mais trágico que ler poesia de uma maneira literal. Uhum. E o livro da vida é uma metáfora maravilhosa que a tradição rabínica criou para nós tomar consciência dessa história. E o tema principal é que nós temos. Ninguém escolhe que tipo de vida nós temos, ninguém escolheu ter um ano de pandemia, ninguém escolheu ter um momento em que muitos empregos estão ao risco, muitas pessoas estão doentes, pessoas estão perdendo seu entorno. Isso não é uma escolha. Agora, o que fazemos com isso? Sim, está dentro das nossas alternativas. Como explicava o rabino Mordechai Kaplan, fundador do movimento reconstrucionista, o passado tem um voto, não um veto. E o que nós fazemos com as escolhas é o livro da vida. E eu acho que nós temos essa capacidade e a tradição rabínica nos fala que temos três coisas que, de alguma maneira, nós podemos, está em nossas mãos, está em nosso controle, em nossa alçada, ainda quando a vida não está em controle. E as três coisas básicas, que é um dos temas principais que vamos cantar, falar através das melodias, da liturgia em Rosh Hashanah e Yom Kippur, é que tanto tefilá, o conceito de rezar, de poder elevar-se espiritualmente, o conceito de teshuvah, de retornar, e o conceito de tzedakah, de colaborar e contribuir, isso muda, de alguma maneira, a nossa história. E nós somos convidados, nesta época do ano, a poder ser um pouco mais sensíveis, mais cuidadosos, mais atentos a essas questões que, durante o ano, nem sempre damos tanta atenção. O Talmud explica que a gente deveria ter Yom Kippur todo dia. Mas como é tão difícil, tão complicado, uma vez por ano, enough is enough. Uhum. Muito bom. Mas vamos pensar um pouquinho agora em história, tá, Adrian? Quando a gente olha para séculos de existência do judaísmo, acho que a gente passou aí por várias tragédias e crises mundiais, né, ao longo do tempo. Mas essa é a primeira vez em que a gente não consegue estar nas nossas comunidades, na nossa história? Na verdade, não. Na verdade, não. Se a gente tem um olhar um pouco mais macro da história judaica, você imagina, quero convidar a todo mundo e os ouvintes para voltar para os 70 da Era Comum, quando o templo foi destruído. O templo, naquela época, o centro da liturgia e do ritual era sacrifício no templo, em Jerusalém. Como foi esse primeiro ano quando não tinha templo? Quando toda a estrutura estava organizada para ir ao templo, que lá é basicamente quando começa a sinagoga que nós conhecemos a se formalizar, que já existia, mas de outra maneira. Também foi muito difícil, também foi impossível, ninguém sabia muito o que fazer. E teve outros momentos da história, claro, não em geral, só para lembrar, a guerra de Yom Kippur, quando as pessoas estavam na sinagoga e começou a guerra. Sabe? Então, teve muitos momentos da história que nosso ritual foi interrompido por a disrupção como temos hoje. A questão é que a gente olha isso, de alguma maneira, falando, é com eles. E a gente vê
como a resiliência do povo judeu criou mecanismos para ultrapassar isso. Se a gente olha para trás e lembra de Pesach, quando foi a grande história de Pesach e o Zoom, como você faz Seder, estou falando, bom, é agora, é Pesach, é uma vez. A gente está discutindo já faz algum tempo, né? Acho que desde o começo do ano a gente já está com essa questão na cabeça, né? Então, assim, é importante entender que o coronavírus, na verdade, nos desafia de outras maneiras. E acho que tem uma parte, como toda situação nova, tem uma parte interessante de como você se reinventa, como você se recria. E, por outro lado, uma coisa muito forte das comunidades e desta época do ano, que ainda as pessoas que têm menos ligação com a sinagoga, que a sinagoga não é, de alguma maneira, uma elemento central, nessa época do ano, eles fazem questão de ir na sinagoga, seja para ouvir o shofar, em Rosh Hashanah, ou seja para ouvir o shofar na Neilá de Yom Kippur. E esse espaço comunitário, esse vínculo, estar com outras pessoas, não vai ter de outras maneiras. E as sinagogas estamos nos tentando recriar e reinventar como fazemos para ficar próximo de nossa comunidade, ao mesmo tempo que nossa obrigação é cuidar das pessoas, porque não tem nada mais importante que a saúde. Então, Pikuach Nefesh é um princípio básico judaico que a vida, sentido da vida humana, é mais importante, por isso que é irresponsável fazer revisões presenciais e a maioria das sinagogas vão fazer virtuais, remotos. Mas, por outro lado, temos meios e maneiras de ficar juntos ainda estando separados. É totalmente diferente, são outras linguagens. A linguagem tradicional de usar um livro, um Mahzor, que é o livro de rezas de Rosh Hashanah e Kippur, de estar com as pessoas que você revisita todo ano, não vai acontecer. Mas temos outras maneiras digitais de poder ter a mesma emoção, o mesmo impacto, poder olhar a liturgia que nos inspira, e ter um senso de comunidade, que estamos todos juntos, ligados, não seja fisicamente no lugar, mas através do link que vai nos ajudar a nos permitir estar juntos. Uhum. Bom, você falou sobre ressignificar, né, o Yom Kippur, Rosh Hashanah, nesse contexto que a gente está vivendo. Eu lembro que ano passado eu estava na sinagoga com a minha mãe, e numa prédica rabínica falando sobre Yom Kippur, Rosh Hashanah, principalmente sobre o jejum que a gente faz, que é um jejum longo, né? Algumas pessoas não fazem e tentam ressignificar e fazer de outra forma. E o rabino propôs que, para quem não quisesse fazer o jejum, poderia não julgar as pessoas, não fazer lashon hará, não falar de ninguém, que isso também seria uma forma de jejum. E eu lembro que minha mãe olhou para mim e falou, eu prefiro fazer o jejum, mais fácil. E agora, no contexto que a gente está vivendo, né, que é um contexto de muitas privações já, como que a gente ressignifica uma data como Yom Kippur, né, um jejum que a gente faz tão longo dentro de uma pandemia? Então, a primeira questão é que tanto o jejum é uma das maneiras que a tradição rabínica nos ajuda para concentrar neste dia especial, é tirar a comida e a bebida de nosso meio e três outras mais previsões, para poder estar num clima espiritual diferente. Este ano, por estar cada um na sua casa, vai ser muito mais desafiador jejuar. Porque quando está com outras pessoas, de alguma maneira, isso passa mais fácil. Em casa vai ser mais desafiador. Sempre explico que o jejum de Tisha B'Av, que é um dia normal, é muito mais difícil que estar na sinagoga ocupado e preocupado com coisas. Este ano vai ser mais difícil. Agora, o jejum também é uma das formas de conectar-se e uma forma importante. Agora, obviamente que tem pessoas que encontram outras maneiras e claro que temos que lembrar que o jejum só tem que ser feito por pessoas que têm a capacidade física de suportar isso. Porque tão obrigatório como não comer e não beber é fazer a refeição anterior a Yom Kippur. Portanto, ante qualquer dúvida, e aqui falamos de questões físicas ou emocionais, então as pessoas têm que suspender e têm que conseguir, têm que comer, porque o importante é a vida. Uhum. Portanto, existem outras maneiras, o jejum é um meio, na verdade, para poder conectar-se, e aliás tem muitas tradições espirituais que utilizam o jejum como uma maneira de meditação e de mantra
e de chegar a um nível de consciência diferente. Agora, neste ano particular, cada um tem que sentir qual que é o seu limite. E todos estamos sendo testados nos limites diferentes. Portanto, as pessoas, na verdade, fazem uma escolha. É engraçado que os rabinos falam que não existe uma hierarquia das mitzvot. São todas iguais. As pessoas acham que comer Yom Kippur é o pecado dos pecados. Não é. É mais uma mitzvah que você não faz. Como tantas outras que, eventualmente, você pode não ir a fazer. Então, na verdade, assim, é uma questão de escolha. E aqui tem uma questão mais sociológica que teológica. As pessoas colocam nisso uma carga, um peso diferente. Tem vários rabinos da linha Renewal, por exemplo, que sugerem uma outra maneira em vez de jejum, mas eu acho que o bom e velho jejum funciona, mas respeitando o tempo e entendendo que vai ser uma nova experiência. E aí cada um tem que ser honesto consigo mesmo para sentir qual que é o seu limite. E os rabinos eu quero explicar isso porque talvez os ouvintes não sabem, os rabinos falam que qualquer dor, por mais irrelevante, insignificante, até dor de unha, é suficiente para quebrar o jejum. Porque não precisa mandar uma junta médica, não precisa estar numa UTI para falar que tem que comer, sabe? É uma questão de entender que temos Yom Kippur ano que vem também. E se este não dá, será o próximo e tudo bem. Esse é o conceito judaico, na verdade. Agora, Yom Kippur é uma oportunidade muito interessante de olhar uma liturgia incrível, com uma poesia maravilhosa, e tem uma coisa que vai além do próprio texto escrito, que são as melodias. As pessoas se mobilizam e a música é talvez uma das maneiras de poder conectar-se mais diretamente. Poucas pessoas têm intimidade com o hebraico, mas todo mundo se conecta com as melodias. E as melodias têm um poder transformador que ligam primeiro a várias gerações. Assim como você explicou com tua mãe, eu lembro minhas primeiras memórias de criança era visitar meus avós em Rosh Hashanah Yom Kippur na sinagoga para me ir a brincar fora. Mas tem um negócio de estar junto e tem momentos que você inconscientemente vai entrando na tua consciência algumas melodias clássicas, como Avinu Malkeinu, Netane Tokef, etc., que quando você ouve essas melodias, você se conecta com alguma coisa que não é de todo dia. E isso tem um poder muito forte. E eu acredito que esse poder funciona ainda na pandemia, ainda pelas telas. E com todo Vou puxar esse gancho, tá, Adrian? Vou aí fazer uma pergunta um pouco espiritual. Acho que durante a pandemia a comunidade judaica por todo mundo sofreu bastante, né? Acho que quando a gente pega até a comunidade, a exemplo de Nova York, muitas mortes, bastante tragédia por ali. Aqui, com certeza, também as pessoas perderam muitos entes queridos. E aí, nesse tempo de caos, né, que a gente está vivendo, onde que a gente encontra Deus? Então, eu queria... Normalmente as pessoas procuram por Deus quando têm problemas. Eu sempre explico que ninguém marca com o rabino para falar por que ganhei 10 milhões de dólares, o que eu fiz de bom para ser merecedor. Bem, quando falei, eu perdi 10 milhões de dólares, por que Deus me abandonou? Quando que tinha os 10 milhões, ele estava de boa. É claro que a relação é constante. Claro que estamos sendo todos testados e talvez a coisa mais transformadora é que o que acontece aqui acontece na Tailândia, em Londres, em Jerusalém, em Buenos Aires e em Moscou. Então, estamos todos na mesma história, cada um de sua maneira. Acho que tem, a mesma para a comunidade judaica, tem sua maneira de responder a isso. E assim como o Covid-19 trouxe muitas vítimas e pessoas, nós temos que lembrar que temos 132 mil mortos aqui no Brasil, e não podemos negar o que significa para uma família perder um ente querido e o número de contagiados. Isso é algo que não é trivial, que não é banal e que nós temos que ter isso na nossa consciência. Mas, por outro lado, este momento que trouxe outras perspectivas. Então, vou dar um exemplo da comunidade Shalom, que é bem interessante. A comunidade Shalom, há 9 anos atrás, inaugurou um prédio muito bonito, no bairro de Itaim,
é um prédio de 6.000 metros quadrados, e que estava lotado e cheio de atividades, e que, como todos os outros prédios, a partir da segunda semana de março, virou uma casa de bonecas, né? Um lugar fantasma, porque o lugar que tinha cerimônias de Brit Milá e Bat Mitzvah, que tinha atividades de jovens todo final de semana, atividades de estudo, celebrações e casamentos, virou um lugar vazio. Como a sinagoga tem duas cozinhas, uma das questões que e a Shalom é conhecida por ter um dos kiddushim mais bonitos e mais gostosos, né? Sim, eu recomendo, pessoal. Eu tô com muita saudade do Kiddush. Então, a gente também estava assim, com um dilema existencial. O que fazer? Porque nós temos uma infraestrutura e, por outro lado, na nossa cidade, em São Paulo, tem muitos brasileiros que não têm comida. E a pandemia precipitou, né, o que todo mundo fala, essa desigualdade. E as pessoas que tinham, de alguma maneira, que comer, cada vez aumentava. E aí surgiu a possibilidade de transformar a cozinha industrial da Shalom numa cozinha solidária, e através de uma parceria entre a comunidade Shalom e a Gastromotiva, que é uma ONG de David Hertz, um cara fantástico, maravilhoso, que aliás é o único latino-americano a ganhar o prêmio mais importante de uma fundação judaica internacional por soteísmo social. A Shalom se transformou nas quartas-feiras e nas sextas-feiras num lugar que prepara comidas que são distribuídas no Largo de São Francisco pelos franciscanos. Olha só a história Michigan, uma sinagoga prepara comida que os freis franciscanos vêm a pegar para distribuir no Largo de São Francisco para as pessoas que estão no centro da cidade e para uma outra ONG chamada Criança Feliz no Jaguaré, que atende a crianças carentes. Já preparamos de 13.000 marmitas, né? Ó, E queremos continuar. Então, assim, de alguma maneira, a pandemia trouxe essa oportunidade de ajudar a tantos paulistanos com comida, e eu acho que eu me sinto muito mais orgulhoso. Eu adoro o Kiddush Shalom, também estou com saudades, né? Mas estou muito mais feliz que a nossa cozinha prepara marmitas kasher, que são ovo-lacto-vegetarianas, claro, né? Porque a cozinha é kasher, e é distribuída para todo mundo. E essa parceria, na verdade, quem permitiu foi a este Covid-19. E temos voluntários, e isto é o mais importante, os voluntários que preparam, que colocam a marmita, que estão felizes da vida de sentir que eles conseguem minimamente impactar na vida das pessoas, que vão ter uma comida bacana, um jantar bacana nas quartas e nas sextas. E nós isso até começamos trouxe novos voluntários, imagino, né? Claro, porque as pessoas têm um sentido. Começamos com 200 marmitas por dia, chegamos a 750 por dia. E queremos aumentar, né? Agora, isso é uma consequência deste momento, né? E muitas pessoas se sentem e falam, eu não saio da minha casa, só vou para fazer isso. E acho que dessa maneira, então, respondendo a tua pergunta, Deus também está nas marmitas. Legal. Isso me lembra muito um livro do Shai Agnon, o Hóspede por uma Noite, porque ele começa, né, em Yom Kippur, e Sim. tem justo essa questão, ele fala dessa questão da fome, né, aqueles judeus no Shtetl, do leste europeu, passando fome, todo tipo de privação e fazendo jejum em Yom Kippur. Eu lembro que foi muito difícil para mim ler esse livro por essa questão. E muito legal esse projeto, assim, eu não conhecia. Que bom que existe. Bom, em Yom Kippur, a gente pede perdão pelas faltas, né, que a gente comete ao longo do ano. Você falou, né, que algumas pessoas têm essa ideia de que é um dia para a gente ser legal e é isso, o ano tá pago, assim. Inclusive, né, esse ano a gente não vai ter, mas tem uma festa que acontece todo ano depois de Yom Kippur para a quebra do jejum, que é a Yom Kippur Party. A gente costumava brincar, assim, eu e uns amigos, é uma festa pra gente começar o ano pecando tudo que a gente foi perdoado no Yom Kippur. Mas como que, pensando em livre-arbítrio, né, esse conceito de livre-arbítrio, Adrian, como que o judaísmo vê? Então, na verdade, se você menciona a história de Yom Kippur e da festa de Yom Kippur Party, como se fossem dois momentos de me comporto e não me comporto, acho que a gente tem um olhar um pouco mais simplista de
uma realidade um pouco mais complexa. E claro que não existem, as pessoas gostam de ter soluções mágicas. Né? Existe dentro do âmbito da religião uma área chamada de religião popular, uma chamada de crendice, de que existe um bálsamo que rapidamente transforma. E todo mundo sabe que isso é crendice, não existe. Né? Os processos de transformação, os processos de mudança são difíceis, são dolorosos e precisa uma introspecção, precisa um tempo de maturação, e Yom Kippur permite essa oportunidade. E claro que finalmente nós somos os senhores de nossa alma e nós que decidimos, não são as circunstâncias que decidem. Portanto, é nossa sempre a escolha de o que fazer. E isso é uma questão muito importante aqui no judaísmo, diferentemente de um tabu que é uma proibição. Na mitzvah, eu escolho se faço ou não faço. Eu tenho essa capacidade. Esse é meu, não é que alguém aleatório, não é um algoritmo que vai responder se eu vou fazer ou não vou fazer. O vidui, por exemplo, é uma das regras importantes que lembra dos pecados. E claro que, só para lembrar, no Mahzor, no livro de rezas, os pecados estão escritos todos em plural. Não fala hatati, fala hatanu. Não fala que eu pequei, sino que pecamos. Todo é comunitário, todo é compartilhado. Porque não é o que fiz particularmente, o que todos nós fazemos como comunidade e como responsabilidade. E acho que tem uma questão importante de um nível mais individual, de um nível mais comunitário e um nível mais ambiental. Você vê as fotos, o jornal de hoje sobre o Pantanal e dá ganas de chorar. De chorar como estão as coisas. E isso é nossa responsabilidade. No Los Angeles Times do domingo, o título era Apocalipsis Now, falando que os incêndios em Los Angeles é consequência de nosso descaso com o meio ambiente. Então, assim, estampado na cara do jornal mais importante de Los Angeles. Então, Yom Kippur também é para isso. Também para ver o que fazemos ou deixamos de fazer, seja com consciência ou sem consciência. Então, assim, nessa lista de transgressões, de pecados, de como nos erramos ou algo, lembrando que na tradição rabínica o pecado não é o que o mundo cristão fala de pecado, né? Não é amassar, não é esses tipos de proibições. Pecado é errar o algo. E Yom Kippur é o momento de recalibrar, recalcular, assim como o GPS se perdeu o rumo. Vamos voltar para o lugar e quais são nossas prioridades. E ser honestos conosco e verificar que coisas realmente nós saímos de nosso caminho e que podemos voltar. Mas sendo realistas, não idealistas. Porque quem fala que vai ficar a pessoa ideal, ou a mulher ideal, ou o homem ideal, está se auto-enganando. E claro que, assim como outras possibilidades de transformação, pessoas utilizam isso de outras maneiras, são mecanismos de negação. Mas acho que nós temos uma responsabilidade de encontrar, neste momento tão sensível, novas maneiras de conexão comunitária e, ao mesmo tempo, ter uma consciência de nosso planeta, nosso meio ambiente, muito mais importante, especialmente como brasileiros. Sim, espero que isso apareça em todas as prédicas pelas sinagogas em São Paulo esse ano, de verdade. Acho que está sendo algo importante para a gente pensar agora. Mas, já que a gente está falando da parte prática, né, do Tachlis, algumas sinagogas, inclusive a Shalom, estão fazendo seus serviços religiosos via Zoom. Acho que isso foi até uma tomada de decisão mais dos movimentos liberais. Como é que foi essa tomada de decisão, até por uma parte alárrica, né, de lei judaica, e quais foram os pontos de discussão em torno disso, Adrian? Então, na verdade, essa história começou assim, um pouco caótica, quando foi a história de Pesach. Sim. E aí, tem algumas sinagogas, só para entender e todo mundo entender, dentro do movimento Masorti, o movimento conservativo, a lei judaica não é mudada por um indivíduo, e é vinculante. Então, no começo, existia uma questão de proibição de transmissão de serviços religiosos por internet. Logo no começo da pandemia, teve a primeira grande mudança do órgão de um momento Masorti que determina, que se chama Committee on Jewish Law and Standards, que autorizou
o minyan via Zoom, que vale como real. E aí você pode computar minyan, falar Kaddish, etc. Isso foi no começo. Depois, mais para frente, já olhando essa história, e por isso a Shalom no começo não fazia serviço religioso em Shabbat. Você fazia um serviço antes de Shabbat, às 4 da tarde, 4:30, 5 da tarde. Essa era a época do mês de março. A partir do mês de maio, o comitê passou uma nova resolução, entendendo que permitia transmissões em Shabbat. Está no site da Shalom para quem quiser toda a teshuvá traduzida para português. E aí se mostrou relevante e basicamente o Covid-19 catalisou um processo que já estava em andamento. Que algumas sinagogas já faziam transmissão de serviços, mas obviamente a gente teve que mudar e se preparar para isso. E essa teshuvá já estava pensando em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Por isso que, agora, tem a segunda questão da escolha é bom. A Shalom, por exemplo, faz o serviço de Shabbat, sexta e sábado, desde a Shalom. Porém, para Rosh Hashanah e Yom Kippur, a gente decidiu que não pode tomar o risco de que alguma pessoa fique doente ou que um problema técnico interrompa Yom Kippur. Portanto, 90% das sinagogas no mundo inteiro decidiram gravar antecipadamente para evitar essas questões. E dessa maneira permitir que as pessoas possam eventualmente participar nos serviços religiosos, na montagem e na edição. Perfeito. Então, alguma coisa bem fácil, uma da rabina Luciana Pajek Lederman, que é rabina da Shalom, que trabalhou presencialmente desde 2005 a 2011. Ela mora em Nova York, então ela hoje não teria como vir aqui, mas ela vai participar através de suas aulas, suas prédicas e sua cantoria, junto com todo mundo aqui, como se o coral grava separado, e aí cada um vai juntando algo que vai ter uma qualidade até mais bacana. Vamos perder um pouco a presença, mas vamos sentir o calor da comunidade impactando em todo mundo. É muito trabalho. Não, imagina, trabalho não. Nós começamos a preparar isto, só para tomar noção, na primeira semana de agosto. Nossa. E ainda estamos trabalhando, né? Uma boa antecedência. E só aprofundando um pouco mais nessa questão, como que a gente faz para trazer significado, profundidade, mesmo através de uma tela, né? Conta pra gente como que está sendo esse processo na Shalom. Então, na verdade, é um desafio... Dando spoilers, né? Pode dar spoiler. Não, vou dar spoiler. A primeira questão é que nós temos que nos preparar para Rosh Hashanah e para Yom Kippur como se fosse presencial. Então, nós precisamos quebrar a rotina e nos vestir, nos produzir, preparar um espaço da casa que tenha a sensibilidade e a dignidade para esse momento. Se o que acontece muitas vezes nas reuniões de trabalho, quem está de chinelo e bermuda e em cima coloca algo, porque é a parte que temos que pensar diferente. E a preparação na tradição judaica é tão importante para chegar a isso. Então, qual vai ser o cardápio de nosso jantar? Com quem vamos nos conectar presencialmente, se estamos com pessoas em casa, ou via Zoom depois para poder celebrar e fazer um lechaim. Faz parte dessa história. É importante falar para os amigos, para a família, que a gente gostaria de estar juntos e não pode poder estar, contar nosso sentimento. Então, na verdade, essa parte é importante da preparação. A outra questão importante é todas as sinagogas vão disponibilizar seus livros de reza de forma virtual. Muitas pessoas preferem o bom e velho Mahzor. Então, a Shalom, por exemplo, fez uma distribuição do texto tradicional para as pessoas, porque não todas as pessoas sabem como ver duas dispositivos ao mesmo tempo. E eu vou usar o quê? O meu Kindle. Meu Sidur esse ano vai ser o meu Kindle. Sim, mas você, Ana, você tem intimidade com isso. Sim, você sabe mexer com isso. Mas eu estou falando que, às vezes, o próprio livro de reza, assim como na sinagoga, que o serviço é longo e demorado, porque a liturgia é mais completa e mais demorada, porque tem uma liturgia que expande um pouco, é uma maneira de ler o texto e poder inspirar-se nesse texto, que pode ser o texto que estão rezando ou outro texto.
Você tinha mencionado o texto de Agnon, Oreach Notel Elul, Hóspede por um dia. Mas, por exemplo, tem um texto clássico de Yamim Noraim de Agnon, que ele escreveu, que é maravilhoso, que é um texto que é um dos livros que eu mais gosto. Eu sempre fica comigo durante Rosh Hashanah e Yom Kippur, porque no dia, e cada um se inspira com outros temas. Estou falando isso, que são temas mais clássicos. Eu queria só lembrar uma palavra, agora lembrei de Agnon. Você falou que Yamim Noraim, você fez a tradução como dias terríveis ou dias temíveis, é isso? Sim, foi. Então, essa tradução já é uma interpretação. Porque terríveis ou temíveis é uma maneira de olhar o conceito de Yom Hadin, o dia do julgamento. E é um pouco de paranoia, um pouco de medo. Né? E eu não sei, não estou muito a favor. Em hebraico, a palavra norá, de Noraim, é, na verdade, algo aumentativo. Pode ser Norá Yafé, muito bonito, ou Norá Mejoar, muito feio. Então, acho que a melhor tradução para o português, eu vou tomar emprestado do meu colega e amigo Rabino Newton Bonder, que ele fala, são dias intensos. É uma intensidade espiritual diferente. E aí tira esse contexto, porque intensidade espiritual é boa. Né? Não necessariamente tem que ser ruim. Agora, esta questão do medo, esta questão está muito, muito, muito arraigada nas pessoas. Não, é claro, estou ciente disso. São aquelas batalhas perdidas. Okay? Tudo bem. E só por falar de batalhas perdidas, uma outra que a esta altura do campeonato estou um pouco mais experiente, é a história de que uma pessoa que tem pais vivos não pode rezar Iskor, que é a reza que lembra dos falecidos, que se reza não apenas no Yom Kippur, sino 4 vezes por ano, porque você Iskor reza não apenas pelos pais, reza por professores, reza por amigos, reza por avós, reza por artistas, por cantores. Então você tem um leque maior. Mas isso é muito mais forte e tem coisas que as pessoas incorporam, né? E aí é mais uma questão da sociologia da religião que da própria religião. Sim, boa. Perfeito. Então, nos despedindo desse podcast, o último agora, desse 5.780, agora indo para 81. Adrian, define para mim numa frase curta o que vão ser os Yamim Noraim em 2020. Vai ser uma experiência transformadora e maravilhosa. Eu estou muito, muito otimista. É engraçado que vai ser muito especial. As pessoas têm uma necessidade espiritual muito maior. A corona trouxe para muitas pessoas a descoberta do espaço, da família, das casas, e também como nós temos que incluir essa espiritualidade no nosso dia a dia. Eu acredito, honestamente, que a tradição judaica tem uma força, tem uma energia, tem uma resiliência através dos rituais, das melodias, dos textos, que nos dão fortaleza. E como falava o rei Salomão, na Borga Metzé, vamos passar isso também. Boa. Bom, Adrian, muito obrigada por participar com a gente. Seja sempre Shana Tová. bem-vindo. Shana Tová para você, para os nossos ouvintes também. E a gente se despede aqui. Obrigado, Shana Tová, Hatema Tová para todo mundo. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Hatema Tová. Até uma Hatema próxima, Tová. Adrian. Tchau, tchau. Oi pessoal, como vocês já sabem, eu sou a Anita Efraim, sou jornalista e estou aqui para contar para vocês um pouco das notícias do mundo judaico dessa semana. Já no embalo do coronavírus, aproveito para contar para você que Israel vai entrar num novo lockdown, numa restrição de mobilidade da população por causa do grande aumento de casos de Covid-19 no país. Vai começar na próxima sexta-feira, no dia 18, e vai durar pelo menos 3 semanas, ou seja, vai incluir todos os feriados, todos não, né? Os feriados religiosos sobre os quais a Amanda e a Malca falaram no programa com Adrian, Rosh Hashanah, o Ano Novo, Yom Kippur, o Dia do Perdão, e os Yamim Noraim, que são os dias entre esses dois Hagim. As pessoas em Israel não vão poder se afastar mais de 500 metros de casa e as reuniões familiares, que são tão normais nessa época, vão ficar limitadas a 10 pessoas em ambientes fechados. Todo o comércio vai fechar, hotéis, restaurantes, tudo isso vai voltar a fechar em Israel,
por causa do grande número de pessoas com Covid-19 no país. Outra notícia importante em relação ao mundo judaico é que, assim como os Emirados Árabes, agora o Bahrein também está normalizando as relações com Israel. Se alguém tentar te vender isso como um grande acordo de paz, você já deve saber que não é verdade. Se você quiser entender melhor o que aconteceu com os Emirados Árabes, recomendo que você volte a alguns episódios e ouça a nossa conversa com o Diogo Bercito, correspondente internacional, que tem o blog Orientalíssimo na Folha. Ele explica melhor essa questão, mas fato é que nessa terça-feira, dia 15, que é o dia que eu estou gravando isso para você, mas não o dia que você está ouvindo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, vão assinar esse acordo de paz junto com os representantes do Bahrein, que eu não vou me arriscar aqui a falar o nome, porque provavelmente eu vou errar. Eles têm levado esse como um acordo histórico, mas é realmente uma normalização diplomática, não um acordo de paz. Vão ter algumas alterações, como esses voos diretos, como aconteceu com os Emirados Árabes, mas não são os novos acordos de Oslo. Isso é importante que todo mundo saiba. Aproveito para recomendar também o artigo escrito pelo Daniel Dweck na Folha de São Paulo, na coluna de opinião, chamado O que há de novo no Oriente Médio. Ele fala um pouquinho sobre esse acordo que está sendo assinado na terça-feira. É isso, pessoal. Um beijo para vocês. Até a próxima semana. O Eu Com Isso teve produção de Ana Clara Malca Burman e Anita Efraim, edição de Amanda Hatzira e apoio de Daniel Dweck, Marília Neustein e Rafael Cruxin.